amigo, minha amiga, com som de trombetas, nós vamos nos encontrar por ocasião da volta de Jesus, não é mesmo? Mas enquanto aquele dia não chega, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando as Escrituras por meio deste guia aqui, Um Grande Conflito. Estamos estudando a história da Igreja Cristã, desde o primeiro século até os nossos dias. Já estamos ali por volta da Idade Média. Hoje vamos estudar um assunto muito interessante, lição 6, as duas testemunhas. O que são as duas testemunhas? E eu vou só dar um pouquinho aqui para vocês. Nós vamos estudar a relação entre a Bíblia e a Revolução Francesa, ali no final do século XVIII. É um assunto instigante, é um assunto bíblico, é uma profecia, está lá em Apocalipse 11. Lembre-se, lá na Editora Luz do Mundo, olha só que livro bonito, A Lei da Vida. Você gostaria de ter saúde mental, saúde física? Como você vai equacionar tudo isso? Dr. Mark Sandoval escreve Como Curar Doenças, Depressão e Relacionamentos Danificados. Um livro para curar a alma, tá bom? Eu tenho outros títulos aqui, depois você confere lá, né? Eu acabei de esquecer aqui. Que falem os primeiros cristãos, temos histórias missionárias, temos história dos valdenses, né? São muitas histórias, temos muitas coisas para crianças. Você veja lá, www.editoraluzdomundo.com.br. Pois bem, as duas testemunhas. Vamos lá. Esta lição recomenda a leitura dos capítulos 12 a 17 do livro O Grande Conflito. E eu gostaria que, se você não fosse ler todos os capítulos, você se dedicasse ao capítulo 15, a Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. É um capítulo muito importante e é o capítulo pano de fundo aqui do que nós vamos estudar. Nós vamos estudar Apocalipse capítulo 11. Vamos abrir aqui em Apocalipse capítulo 11. E é uma profecia, né? Quando João escreveu, ela estava no futuro. Ela se cumpriu mais perto de nós do que perto do apóstolo João. E você precisa compreender esses temas. Nós estamos estudando a história da Igreja Cristã pela perspectiva da luta em torno da Bíblia. Os que querem se desviar da Bíblia e os que querem divulgar a Bíblia. Por isso, todas as lições elas enfatizam a importância das Escrituras. A lição 6, ela vai começar a dar alguns outros detalhes para que você possa entender Apocalipse 11. Então vamos começar. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então, dá uma ideia de que essas pessoas serão investigadas com uma vara de medir ali, como se fosse uma trena, 1 metro, né? Quem? Os verdadeiros adoradores, né? Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não Messas, porque ele foi dado aos gentios. Lá no templo, nos dias de Jesus, você tinha um grande pátio onde todos podiam entrar. E aí um pátio mais interior, onde homens e mulheres podiam entrar, um pátio das mulheres, dos homens, e um pátio ali dos sacerdotes. E dentro do santuário apenas os sacerdotes escalados entravam. Mas aqui é dito que o átrio exterior foi dado aos gentios. Não Messas, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Vão pisar a cidade santa. Mas espera aí, Tiago. Os gentios não estavam no átrio exterior? Como é que fala agora que eles pisarão a cidade santa? É que o santuário ele está no interior da cidade santa. Na Jerusalém literal era assim. Então, para você chegar no átrio exterior, primeiro você tem que invadir a cidade. Então, esse é um tema bem complexo. Aqui está falando do santuário celestial, não é mesmo? O santuário de Jerusalém já havia sido destruído. Isso aqui estamos no ano 90, aqui no Apocalipse. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Então, isso aqui está falando do santuário celestial e da cidade santa. Como que nós podemos entender isso aqui? Não é tema para agora, mas aqui fala de um período de 42 meses. E nós lembramos das profecias de Daniel. Quando nós vamos aqui em Daniel capítulo 8, nós lemos sobre o chifre pequeno. Olha só, verso 13, Daniel 8, 13. Aliás, vamos Daniel 8, 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e as pisou. Então ele pegou pessoas fiéis, que são representadas como estando no céu, e as lançou por terra, simboliza a apostasia. Veja agora o verso 13. Depois vi
Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do costumado sacrifício, da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem o quê? Pisados. Então, esse chifre pequeno, ele pisa o santuário e fala, olha, essa visão, ela vai durar um tempo. Então, a informação que eu queria era que o chifre pequeno, ele faz o quê? Olha, era entregue o santuário, o exército, a fim de serem pisados. Esse é um tema complexo, mas os 42 meses que vemos aqui é o período paralelo de supremacia papal e de quando a igreja estava escondida no deserto. Agora, verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Vamos continuar a leitura e responder a pergunta 1. Quais são as 5 características das duas testemunhas? Acompanhe na tela. São estas, verso 4. As 2 oliveiras e os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Não são apenas as 2 oliveiras, são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. 6. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elas têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então esse é o texto e nós precisamos identificar as características. Então olha, são 2 testemunhas, elas vão profetizar vestidas de pano de saco. Então, profetizar por mais tempo, elas podem profetizar. Agora, vestidas de pano de saco, aí é 1260 dias. Você compreendeu? De pano de saco, ela profetiza 1260 dias. Agora, sem pano de saco, ela pode profetizar mais tempo. Mas vestidas de pano de saco, 1260 dias. Primeira característica, 2 oliveiras e 2 candeeiros. Segunda, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Terceira, autoridade para fechar o céu para que não chova. Quarta, águas que se convertem em sangue. Quinta, ferir a terra com vários flagelos. E eu organizei aqui, olha lá. Sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Isso nos lembra do 2º livro de Reis, capítulo 1, verso 9 e 10. Quando Elias estava sobre um monte e o rei ordenou, vai lá, busca o profeta. E aí um capitão com 50 soldados subiu ao monte do profeta. Olha como é que diz, do profeta. E ali ele disse assim para Elias, homem de Deus, desce agora porque o rei está te chamando. E Elias falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os soldados. E desceu fogo do céu. Então, o Apocalipse está trazendo símbolos do Antigo Testamento. Então ele trouxe as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Aqui vemos, sai fogo de sua boca e devora os inimigos, um episódio com Elias. Depois, elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Está lá no 1º livro de Reis, 17:1. Quando Elias entrou na presença de Acabe e disse, tão certo como vive o Senhor, não haverá nem chuva nem orvalho por 3 anos e meio. A palavra do profeta Elias fechou os céus, né, para que não chovesse. E não era a palavra do profeta, era a palavra do Senhor. Próxima característica. Elas têm autoridade para converter águas em sangue. Nós temos uma referência disso no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 7, verso 17, quando Moisés e Arão, né, aplicam a primeira praga ao Egito, o cajado é colocado nas águas do Nilo que se tornam em sangue. Essa foi a primeira praga, a água se tornando em sangue. E depois, elas têm autoridade para ferir a terra com vários flagelos, Êxodo 8 a 10. As outras pragas feriram a terra, mas a primeira feriu as águas com sangue. Olha lá, 4 características. 2 delas com Elias, 2 delas com Moisés. Olha que interessante. Eu deixei agora a primeira característica por último. As 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Zacarias, capítulo 4, verso 14. Né? Todo o capítulo de Zacarias 4 é importante. Mas em Zacarias 4, 14, quando ele fala assim, olha, eu vou responder, né, o que é essas 2 oliveiras, esses 2 raminhos. Você não sabe? E ele responde, não, Senhor. Verso 14. Então ele disse, são os 2 ungidos
que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Muitas pessoas, olhando o livro de Zacarias, pensam assim, o que são esses dois ungidos aqui? Podem ser Zorobabel, o governador, e o sumo sacerdote Josué? Pode ser. Outros pensam, talvez são os dois profetas, Ageu e Zacarias, né? Então, o Apocalipse pega emprestado essa expressão, mas não necessariamente o mesmo significado. O Apocalipse, por vezes, pega o símbolo Babilônia, mas não a Babilônia literal. Ele pega emprestado ali aquelas figuras de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, né? E leva lá para o Apocalipse. Então aqui ele pegou as duas oliveiras. Só que temos aqui, olha, os dois ungidos, os dois ungidos. Guarde essa informação aí. Quando nós voltamos para Apocalipse capítulo 11, verso 10, veja o que está escrito. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. As duas testemunhas aqui no verso 10 são chamadas de dois profetas. Lá em Zacarias, dois ungidos. Vamos ver mais coisas, né? Nós temos os feitos de dois profetas aqui, Moisés e Elias, que são dois profetas que atormentaram os monarcas incrédulos de sua época, né? Moisés atormentou ali o faraó com a palavra de Deus. E Elias também atormentou Acabe com a palavra de Deus. Agora, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então ali, o candelabro, lá em Zacarias 4, com azeite, e aquilo produziu uma chama, uma luz, e o azeite geralmente, na Bíblia, é associado com o Espírito Santo. E a luz, o que produz a luz? O Espírito Santo. Ele é dado aos profetas. Os profetas são inspirados e escrevem a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela foi escrita pelos profetas. A palavra de Deus chega até nós por meio de profetas. E essa palavra, ela é uma luz para iluminar o nosso caminho. Ela é como uma lâmpada para os nossos pés. E por último, eu gostaria de ler a carta de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Olha a expressão aqui, a palavra profética. Essas duas testemunhas são dois profetas, a palavra profética. Lá em Zacarias temos raminhos de oliveira e a luz que brilha dos dois candelabros. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vossos corações. A palavra profética que brilha. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a palavra nos vem por meio dos profetas. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Os profetas não tiraram algo da cabeça deles e escreveram, não. Eles receberam aquela palavra de Deus e a compartilharam conosco. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, os profetas, falaram da parte de Deus, a palavra de Deus, como? Movidos pelo Espírito Santo. E assim que nós amarramos todos os textos, o óleo lá em Zacarias 4 é o Espírito Santo. A palavra de Deus que veio a Zorobabel, ali é dito, esta é a palavra de Deus a Zorobabel, os dois ungidos, o Apocalipse pega isso, os dois profetas. E não é apenas essa característica que identifica a profecia das duas oliveiras. Aqui nós temos a ideia de uma palavra profética que brilha. Só que as outras 4 características, elas nos remetem a Moisés e nos remetem a Elias. Mas eles não tinham poder em si mesmos. A palavra que tinha poder e que operava por meio de Moisés e Elias era a palavra de Deus. Agora preste atenção. Moisés, ele representa a lei. E Elias representa os profetas. Porque Moisés, ele escreve o Pentateuco. Moisés, ele é considerado na Bíblia o legislador, o mediador da antiga aliança. E Elias é o grande profeta que se destacou com milagres, sinais e prodígios. Até fogo desceu do céu nos dias de Elias. Então, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E essa era
uma divisão da Bíblia hebraica. Lei e os profetas. E os salmos estavam aqui no meio. Então veja só, quando Isaías fala a lei e aos profetas, se eles falarem diferente disso, jamais verão alva. A lei e os profetas é uma referência à palavra de Deus. Por isso aqui é colocado a palavra de Deus por meio de Moisés, a lei, e a palavra de Deus por meio de Elias, os profetas. Então nós temos aqui, na ideia de duas testemunhas, a totalidade das escrituras. Lei e os profetas. Eu peguei tudo isso da Bíblia, comparando texto com texto. Quando Jesus estava para sofrer o seu martírio, a sua morte, quem é que apareceu para consolar Jesus? A lei e os profetas, Moisés e Elias, os mesmos que aparecem aqui. Então hoje podemos falar que a lei e os profetas é isso aqui, ó, a lei e os profetas. Hoje chamamos isso aqui de Antigo e Novo Testamento, né? Essa é uma maneira mais simplificada de explicarmos aqui as duas testemunhas. Mas a ideia do texto é a lei e aos profetas, Moisés e Elias, a palavra profética que brilha diante de nós. Isso precisa estar claro, as pessoas precisam compreender que isso aqui não é nenhuma enrolação, dizer que as duas testemunhas é a palavra bíblica. Que isso fique, então, bem fixado, esse ponto os professores trabalhem com as suas classes. Vamos para a próxima parte, vamos para os períodos proféticos registrados aqui na parte de segunda-feira. Pergunta 2. Compare Apocalipse 11, 12, com Daniel capítulo 7. Que semelhanças há nesses períodos proféticos? Eu preparei aqui um gráfico todo especial para vocês. Vamos dar uma olhada. Temos aqui os períodos proféticos. Eu vou ressaltar o primeiro aqui. 1260 dias. 1260 dias. Tiago, quantos dias tem um mês? Pergunte aí para as pessoas. Todo mundo vai falar, um mês é 30 dias. Quando você vai fazer conta de dinheiro, se eu ganho 10 reais por dia, então em um mês eu vou ganhar 300 reais. Ninguém fala assim, em um mês eu vou ganhar 290 reais, porque tem mês de 29. Não, eu vou ganhar 330 reais, porque tem mês de 31. A gente sempre considera a média. E a média são 30 dias, né? Quantos dias tem um mês, menino? 30 dias, pai. É assim, tá na nossa cabeça. Pegue os 1260 e divida por 30. Quantos meses você vai encontrar? Olha só, você vai encontrar 42 meses, que é 1260 dividido por 30. 42 meses. Eu te pergunto, quantos meses tem um ano? Existem vários calendários por aí, calendário judaico às vezes tinha 12, às vezes 13 meses, mas no geral, você nunca tem um ano que não tenha 12 meses. Os anos tem, você não tem ano aí com 10 meses, anos com 6 meses, não fecha, a conta não bate. Então, em geral, um ano tem 12 meses. Pegue os 42 meses e divida por 12. O que você vai encontrar? 3 anos e meio, que é o outro período aqui, um tempo, um ano, 2 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Agora vejamos, Apocalipse 11, 2 utiliza a expressão 42 meses. Apocalipse 13, 5 também. Apocalipse 11, verso 3 vai utilizar a expressão 1260 dias. Apocalipse capítulo 12, verso 6 vai utilizar a expressão 1260 dias. Agora, Daniel 7, 25 vai ter essa expressão enigmática, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E Apocalipse 12, 14 também. Agora, Apocalipse 12, 14 fala da mulher no deserto. Daniel 7, 25 fala da autoridade do chifre pequeno. Apocalipse 12, 6 novamente fala da mulher no deserto. Apocalipse 11, 3, as duas testemunhas, o que vamos estudar hoje. Apocalipse 13, 5, a autoridade dada à besta por 42 meses. E Apocalipse 11, verso 2, a cidade santa é pisada. Olha que interessante. Nós temos o mesmo período profético aí dado em unidades de tempo diferente. Em dias, em meses e anos. As coisas são múltiplas, né? Se dividem entre si, você multiplicar dá o outro, está tudo ali correlacionado. Dias, meses e anos. Olha quantas vezes isso aqui aparece na Bíblia. Veja quantas referências. Aí eu pergunto para você, será que você não deveria estudar mais isso aqui? Será que você não deveria dominar isso? Se está na Bíblia, é porque é importante. Se está na Bíblia, é porque vai fazer bem para você. Veja quantas referências ao mesmo período de tempo, né? Ele é revelado aqui de maneiras
correlatas em dias, meses e anos. Agora perceba o seguinte: a cidade santa pisada aparece em Apocalipse 11:2, 42 meses. E as duas testemunhas? Também em Apocalipse 11, verso 2, 42 meses, verso 3, 1260 dias. Agora, a mulher no deserto aparece em Apocalipse 12, verso 6, e Apocalipse 12, verso 14. Olha que interessante. Apocalipse 11 vai falar dos meses e dos dias. 11. Aí você vai para o próximo capítulo, o 12. Apocalipse 12 fala dos dias e dos anos. Um capítulo depois do outro. E o elo que ficou aqui são os 1260 dias. Em Apocalipse 11, os 1260 conversam com os meses. E em Apocalipse 12, os 1260 dias conversam com um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora, Apocalipse 13, 5 fala da autoridade da besta e Apocalipse 7, 25 da autoridade do chifre, o que é mais uma prova de que o período de Apocalipse 13, os 42 meses, é o mesmo período de supremacia do chifre pequeno em Daniel 7, 25. Então, você precisa compreender esse esquema. Você precisa compreender esses cálculos. Talvez no começo é complicado, mas com o tempo você vai entender. Olha só o que está lá em O Grande Conflito, página 266. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Meu querido amigo, muitas pessoas desejam que profecias emocionantes ainda estejam no futuro, mas a maior parte delas, as profecias de tempo, elas já se cumpriram. As profecias de tempo definido. O tempo não seria mais uma prova, um teste, depois de 1844. Porém, muitos imaginam que os 42 meses de Apocalipse 13 deveriam estar no futuro. Eu fiz aquele quadro ali, e se você olhar o quadro, você vê que a conclusão nos arrasta a entender que tudo é paralelo. Senão eu vou desarranjar algo que Deus deu de maneira muito harmônica, de maneira muito arranjada. Agora eu estou mostrando um texto do Espírito de Profecia que diz que os 42 meses, eles são paralelos aos 1260 dias. Então, meu irmão, os 42 meses já se cumpriu. Se porventura você acha que está no futuro, eu respeito a sua posição. Não vamos brigar por isso. Agora, é importante, você estudar esse assunto. Eu sou da posição de que o período já se cumpriu e que os 42 meses terminaram em 1798. Estou mostrando um texto aqui bem claro, eu vou ler novamente. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito novo Papa, ela está dizendo, ainda que escolheram outro Papa, o papado existe até hoje, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuíra, porque era um poder que, em parte, dependia da França, e a França abandonou o papado. Vamos, então, olhar os gráficos. Aqui temos a linha do tempo. Século I, ali temos a morte de Jesus no ano 31, a destruição de Jerusalém no ano 70, o início da igreja cristã. Século II e século III, perseguição à igreja primitiva. Foi o período da igreja de Éfeso, de Esmirna. Só que depois a igreja de perseguida passa a gozar o favor do Estado. A igreja foi favorecida por Constantino e por Teodósio I. E agora, esse grande período que se estende do século VI ao século XVIII é o período que estamos estudando dos 42 meses, dos 1260 dias, dos 3 anos e meio. É um período que começa no século VI, termina lá no século XVIII. É o período de supremacia papal,
Qual é a base bíblica? Daniel 7:25, Apocalipse 13, verso 5. É o período de que fala Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 8. E por que eu estou enfatizando isso daqui? Porque você precisa memorizar, meu querido irmão. Alguns falam, estou com dificuldade. Você precisa memorizar o fluxo da história. Você precisa memorizar primeiro o geral. Você precisa ter, como diz meu amigo lá de Vitória, aquela visão de águia, né, irmão Machado? Você tem que olhar de cima a visão de águia. Né? Depois que você compreender o todo, aí você vai vendo os detalhes. Então, na visão de águia, você vê, igreja cristã sofre muito no começo. Entra na política, se mistura com o Estado, aquilo gera uma grande apostasia e um poder opressor de dentro da igreja passa a perseguir os fiéis. Como que esse poder conseguiu? Com a ajuda da França no início. Como que ele caiu? A França se desligou desse poder. Essa é a linha mestra, esse é o raciocínio geral. Esse você tem que memorizar. Os detalhes, as datas ali, com o tempo você vai captando. Mas você precisa entender que a supremacia papal durou 1260 anos com a ajuda da França. E quando a França sai, o papado também recebe uma ferida mortal. Compreendido esse fluxo, eu vou ampliar aqui o período de supremacia papal. Ele começa em 538, os 1260 anos, né? E termina em 1798. E eu tenho aqui a grande cisma do Oriente, que já comentamos, perseguições aos albigenses, valdenses, hussitas, anabatistas. Mas John Wycliffe começa a traduzir a Bíblia para o inglês. John Hus e Jerônimo, sacerdócio de todos os santos, mas morrem queimados em 1415 e 1416. Aí vem Martinho Lutero. Esse eles não conseguiram queimar. Nós temos Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça, Tyndale na Inglaterra, Calvino inicialmente na França, depois na Suíça. Nós temos Menno Simons e os menonitas, que os menonitas são anabatistas, né? Dentro dos anabatistas você tem várias correntes e umas são seguidores de Menno Simons ou Menno Simons, né? Os menonitas de Meno. O nome dele também aparece, né, na história do Grande Conflito. Mais à frente teremos os irmãos Wesley, Charles Wesley e John Wesley. Mas, por enquanto, esse quadro que você tem que ver aqui. O que vamos acrescentar aqui hoje? Perseguição aos huguenotes. Quem eram os huguenotes? Eram seguidores de Calvino que moravam na França. Então, os huguenotes são os calvinistas protestantes da França. E durante aproximadamente 300 anos, eles foram duramente perseguidos, mortos, condenados, presos, espoliados. E um marco da perseguição aos huguenotes na França foi a noite de São Bartolomeu. Ela aconteceu mais ou menos aqui, 1572. O massacre de São Bartolomeu, que não foi apenas uma noite. Só em Paris foram vários dias. Dentro da França foram várias semanas. Mais de 30 mil pais de família, mães de família, crianças, adolescentes, idosos. Confiando na paz que o rei havia assegurado nas instituições, na polícia, né, nas regras, nas leis do Estado, dormiam tranquilos em suas casas. Quando, à noite, pessoas com machados, com facas, com foices, com facas, entravam na casa dos huguenotes. Isso aqui foi o massacre de São Bartolomeu. Esfaqueavam crianças, mulheres, adultos, degolavam, decapitavam, esquartejavam, abriam a barriga, os intestinos caíam, queimavam todos dentro de casa. Ah, você está aumentando? Não. Isso foi barbárie. Como um evento tosco, uma barbárie, algo assim que choca os nossos sentidos, que aconteceu recentemente. Ali o Hamas invadindo, né, casas em Israel e as pessoas sofrendo. Eu não quero nem dar muitos nomes para não prejudicar o vídeo. Mas isso é barbárie, isso é brutalidade. O ato foi, né, festejado por Roma, o ato foi festejado na Itália. E muitos prelados da igreja, olha que bom, massacrar os protestantes. Mas outros países falaram, olha, isso aqui eu não tenho nenhum adjetivo para descrever. Isso é um ato vil, isso é algo maligno, diabólico. Matar tantas pessoas sem julgamento. Não houve julgamento, não houve processo. As casas foram invadidas, as pessoas foram enforcadas, queimadas, esfaqueadas, decapitadas.
tudo que você pensar de ruim. Massacre de São Bartolomeu. E por isso muitos protestantes começaram a fugir ao longo das décadas, ao longo dos séculos, fugindo da França. Bem, estudamos aqui então a parte de segunda-feira, agora vamos partir para a terça-feira. A terça-feira diz assim: as duas testemunhas são mortas. E você já cai de paraquedas dentro da Revolução Francesa. Mas muitas pessoas na escola sabatina nem fazem ideia do que é a Revolução Francesa, quando que foi, como que foi. Então eu preparei um pouco de um suplemento histórico para te contextualizar, senão você não vai entender Apocalipse 11, né? Aliás, eu tenho que abrir lá Apocalipse 11, que eu não posso me esquecer. Pretendíamos ler verso a verso. Mas aqui em Apocalipse 11, capítulo 7, diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Até o verso 9. Então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Olha, aqui não é 3 anos e meio, 3 tempos e meio, aqui são 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ora, 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 ora. O que é que estamos estudando aqui? Quem são as duas testemunhas? Vimos que é a palavra de Deus, a lei e os profetas, o Antigo e o Novo Testamentos. E eles estavam profetizando. Como? Em pano de saco e cinza. Isso é uma representação de luto na Bíblia. E eles estavam de luto por quê? Vestidas de pano de saco. Verso 3. Por que eles estavam de luto? Por causa da apostasia. Então, a palavra de Deus, por um lado ela era perseguida, ela estava escassa, ela também estava de luto por causa da apostasia da igreja cristã, a apostasia do cristianismo. Tá. Quando tiverem concluído o seu testemunho, e elas vão testemunhar em pano de saco e cinza por 1260 dias. Termina lá em 1798. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Quem é a besta que surge do abismo? Muitas pessoas criam uma besta aqui, criam outra besta aqui, aí existe a besta do capítulo 13, a besta do capítulo 11, a besta do capítulo 17. Mas, irmãos, o Apocalipse, ele é um livro organizado. Quando você vê a destruição dos inimigos de Deus, alguns que estão criando bestas a mais vão ter que conviver com essas bestas lá no céu. Porque lá no final diz que a besta, que é essa que sobe das águas, ela foi lançada no lago de fogo, juntamente com o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, lá em Apocalipse 13, 11, e o dragão. Esses são os 3 inimigos. Se você cria uma besta no capítulo 11 e cria outra no capítulo 17, que está fora desse trio, ela vai ficar aqui na nova terra, porque o Apocalipse não menciona onde ela foi destruída. Então, vamos deixar o Apocalipse, organizar tudo. Essa besta aqui do capítulo 11, que sobe do abismo, é a mesma do capítulo 13, que sobe das águas. As águas são um abismo ali. É um lugar onde não tem ninguém, não tem moradores no mar. Muito mal ali alguns barquinhos. Mas a besta sobe do abismo, um lugar despovoado aqui. Sobe do abismo, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas peraí. Essa besta que sobe do abismo, mas a besta não é a igreja. Calma, olha a confusão. Igreja é mulher, tudo bem então? Igreja não é besta. Besta precisa ser um rei. E é dito no capítulo 13 que a besta, ela tem uma configuração. Vamos dar uma olhada aqui. Vi emergir do mar uma besta que tinha quantos chifres? Quantos chifres? 10 chifres. E ela tinha quantas cabeças? 7 cabeças. Tiago, quem são essas cabeças? É fácil. É só a gente não procurar chifre em cabeça de cachorro, né? O chifre está aqui na cabeça da besta. Mas não fique procurando chifre em cabeça de cachorro, em cabeça de cavalo. Procure os elementos aqui na Bíblia. Onde você viu 10 chifres? Lá em Daniel 7. Onde você viu 7 cabeças? Lá em Daniel 7. Tão fácil. Vamos deixar a Bíblia, explicar a própria Bíblia. Estudamos isso por 5 semanas. Deixar a Bíblia interpretar, que a Bíblia seja o seu próprio intérprete.
Não ficar fazendo raciocínios e divagações fora da Bíblia. Então lá em Daniel 7, temos 4 animais. O leão tem uma cabeça. O urso tem uma cabeça. O animal terrível e espantoso tem uma cabeça. E o leopardo tem quantas cabeças? 4 cabeças. 3 mais 4, 7. Ah, Tiago, não, mas você está inventando. O que tem a ver Daniel 7 com Apocalipse 13? Tem tudo a ver. Eu poderia estar inventando. Se o verso 2 não desse o nome de todos os animais. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Quantas cabeças tem o leopardo? Em Daniel 7? 4. A besta que vi tinha pés como de urso. Quantas cabeças tinha o urso? 1. 5. E boca de leão. Quantas cabeças tinha o leão? Mais 1. 6. E ela tinha 10 chifres. Quem tinha os 10 chifres? Um animal terrível e espantoso. 7 cabeças. A conexão que eu estou fazendo, ela é textual. A gente tem que parar de ficar criando esquemas extra-bíblicos que nós condicionamos para encaixar aqui. 7 cabeças aqui são aqueles 7 impérios. Quantas cabeças foram feridas de morte? Uma cabeça. A cabeça do animal terrível e espantoso, que é o Império Romano, é o bispo de Roma ali. O chifre, ele está no mesmo animal, não é mesmo? Então você tem 10 tribos bárbaras. Você tem 10 poderes ali na Europa. Por que isso aqui é importante? Porque essa besta é um animal complexo. Ela é um animal multifacetado, com multicabeças, com vários chifres. E um desses chifres é a França. Perceba, um desses chifres é a França. E uma dessas cabeças é Roma. Um desses chifres é a França. Uma dessas cabeças é Roma. Então, você precisa compreender que a besta do capítulo 11 é a mesma besta do capítulo 13. E é a mesma besta do capítulo 17. É um animal complexo, mas ele faz guerra contra a palavra de Deus. Então, Satanás tentou, durante a supremacia papal, destruir a palavra de Deus por meio de um sistema religioso sincrético, misturado, apóstata. Mas ao fim desse período, ele tenta destruir a palavra de Deus por outro meio, por meio da França. Então a França estava dando ali um suporte ao bispo de Roma, depois a própria França, ela vai pegar a palavra de Deus, a Bíblia. Então estamos estudando a história da Bíblia ao longo desse tempo. Então vamos lá, olha. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Quem pelejou contra as testemunhas ao longo dos 1260 anos, de um modo, foi o bispo de Roma. Mas agora é a França. Tá? E os seus cadáveres ficarão estirados na praça, na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Veja que Egito e Sodoma são símbolos, porque tem a palavra espiritualmente. Espiritualmente, então é um símbolo. Então, a França, ela se comportaria como o Egito se comportou. Quem é Deus? Não conheço Deus. Faraó que disse isso. Ela seria licenciosa, sensual, pecados sexuais, como os que eram cometidos em Sodoma e Gomorra. Verso 9. Os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade. Quem é a grande cidade que governa sobre os reinos da terra? É Roma. Isso é a supremacia papal durante toda a Idade Média, governando sobre os reinos da terra ali. Tudo bem? Roma. No meio da Europa tem um país que parecia ter uma praça. A praça não fica no meio da cidade? Pois é, tem uma praça ali no meio da Europa continental ainda. Quem é essa praça? Dentro do império do chifre pequeno ali. É a França. Olha no mapa, tá bem certinho. A praça, a grande praça, onde, por coincidência, a França luta contra a Bíblia. Eu podia estar inventando tudo isso. Aí você vai para a história e você... Uau, a França fez isso mesmo? Contra a Bíblia? Não sabia? Pois é, você vai ver, fique aí. Agora, verso 9. Então muitos dentre os povos, as tribos e as línguas, as nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Por quanto tempo? 3 dias e meio. E não permitem que os cadáveres sejam sepultados. Um dia em profecia equivale a 1 ano. Então 3 dias e meio, 3 anos e meio. Essa briga da besta que sobe do abismo, e eu coloquei aqui um chifre representando a França, contra a palavra de Deus, ela dura 3 anos e meio. Será que aconteceu alguma coisa assim na história? Vamos ver.
As duas testemunhas são mortas, parte de terça-feira. Eu quero contar para vocês o que foi a Revolução Francesa, causas da Revolução Francesa. Então vamos lá, olha. Uma crise financeira atingia a França, má gestão fiscal, gastavam mais do que arrecadavam, despesas com guerras, entre elas, a Guerra de Independência Americana. Olha só. A França ajudou a primeira besta a se erguer. Agora a França ajuda a segunda besta, os Estados Unidos, a se independerem da Inglaterra. Olha só essa França, mas por isso ela ficou endividada. Depois, desigualdade social. O clero e a nobreza, primeiro e segundo estados, não pagavam impostos. O peso tributário recaía sobre os pobres, o terceiro estado, que pegava ali classe média e também os camponeses, né? Terceiro estado. 3. Influências iluministas. Filósofos como Voltaire, John Locke, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Kant, David Hume estavam exercendo influência sobre as pessoas na França. O famoso iluminismo. 4. Fome e escassez de alimentos. Para variar, com todos esses problemas, naquele período as colheitas foram prejudicadas e o preço dos alimentos subiu vertiginosamente. Quinta causa, falta de liderança. O rei Luís XVI não conseguia resolver a crise, ele era tímido, ele era covarde, ele era reticente. Ele relutava em implementar reformas necessárias. 6. Crescimento da burguesia. O terceiro estado era grande e não tinha participação política. Peraí, e nós? E nós? Nós queremos também, stalinos. Os votos eram por estado, então juntava o primeiro estado, né? Clero, nobreza. E o terceiro estado tinha um voto, é 2 contra 1. Né? O terceiro estado sempre perdia essa votação. Agora, crise do antigo regime. Esse antigo regime é o absolutismo, como as coisas, como a sociedade era organizada antigamente. As pressões sociais, políticas e econômicas tornaram o Estado absolutista francês insustentável. Quando você pega qualquer livro de história, na escola, quando você vai estudar um pouco ali de sociologia, você vai bater na Revolução Francesa. Ah, Tiago, eu não gosto de história. Pois é, mas felizmente ou felizmente tem tudo a ver com os nossos dias. Nós vivemos os ecos da Revolução Francesa até hoje. O que talvez te incomoda quando você vai à padaria, vê uma notícia na banca, nem existe mais banca de jornais hoje, né? Você abre o celular e vê ali o que estão compartilhando no WhatsApp. São reflexos do que aconteceu ao fim dos 1260 dias. É isso que eu gostaria que você entendesse. Esses períodos aqui, eles não ficaram para trás na história. O que nós estamos estudando aqui produziu reflexos na nossa sociedade. E você lida com eles, você se depara com isso todo dia e não se dá conta que isso tem raízes na Revolução Francesa, na besta que sobe do abismo. Está na Bíblia, Apocalipse, capítulo 11. Quando nós olhamos essa história pela perspectiva espiritual, pela perspectiva do grande conflito, nós vamos encontrar uma outra causa para a Revolução Francesa, que os livros de história não apresentam. Estão ali, está registrados, mas eles não pensam que isso influenciou na Revolução Francesa. Eu gostaria de transcrever alguns trechos onde Ellen White, no seu papel de historiadora, ela explica aqui um pouco da história da Revolução Francesa. Eu transcrevi alguns trechos de O Grande Conflito e quero ler com vocês. Página 272. O mais negro, porém, do negro catálogo de crimes, a mais horrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos séculos, foi o massacre de São Bartolomeu. Coloquei a data, 1572. O mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto covardíssimo e cruel. O rei da França, com quem sacerdotes e prelados romanos insistiram, sancionou a hedionda obra. Um sino badalando à noite, dobres fúnebres. Foi o sinal para o morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada de seu rei, eram arrastados para fora, sem aviso prévio, e assassinados a sangue frio, com a barriga cortada e as vísceras caindo para fora, com a garganta cortada, decapitados. Algo bestial, terrível. O mesmo espírito sobrenatural que instigou o massacre de São Bartolomeu dirigiu também as cenas da Revolução,
foi declarado ser Jesus Cristo um impostor, e o grito de zombaria dos incrédulos franceses era: esmagai o miserável, querendo dizer Cristo. Blasfêmia que desafiava o céu, e abominável impiedade iam de mãos dadas, e os mais vis dentre os homens, os mais execráveis monstros de crueldade e vício, eram elevados aos mais altos postos. Em tudo isto prestava-se suprema homenagem a Satanás, enquanto Cristo, em seus característicos de verdade, pureza e amor abnegado, era crucificado. Então, note que ela está conectando o massacre de São Bartolomeu em 1572 ao estouro da Revolução Francesa, aproximadamente 300 anos depois, 1789 e, por fim, ali 1798, na ferida mortal. Então ela está falando as perseguições, cujo marco é o massacre de São Bartolomeu. Elas frutificaram e causa disso nos leva 300 anos depois à Revolução Francesa. A perseguição aos huguenotes da França está conectada à Revolução Francesa. Vamos continuar lendo. Página 278. Quase não houve geração de franceses durante esse longo período que não testemunhasse os discípulos do Evangelho, fugindo diante da fúria insana do perseguidor, levando consigo a inteligência, as artes, a indústria, a ordem, nas quais, em regra, grandemente se distinguiam, para o enriquecimento das terras em que encontravam asilo. E à medida que enchiam outros países com esses valiosos dons, privavam deles o seu próprio país. Se tudo que então foi repelido se houvesse conservado na França, se durante esses 300 anos a habilidade industrial dos exilados tivesse estado a cultivar o seu solo, se durante esses 300 anos seu pendor artístico tivesse estado a aperfeiçoar suas indústrias, se durante esses 3 séculos seu gênio de quem? Dos huguenotes, dos protestantes perseguidos, seu gênio inventivo e poder analítico tivessem estado a enriquecer sua literatura e a cultivar a sua ciência, se a sabedoria deles estivesse a guiar seus conselhos, a bravura a pelejar em suas batalhas e a equidade a formular suas leis, e estivesse a religião da Bíblia a fortalecer o intelecto e a governar a consciência de seu povo, que glória não circundaria hoje a França? Que país grandioso, próspero e feliz, modelo das nações, não teria ela sido. Às vezes, uma família de professores da escola dormia e no outro dia a casa estava vazia. Fugiram. Um casal de inventores, casal de serralheiros que trabalhavam com ferro, né? Um casal de marceneiros, uma família de marceneiros, aqueles artífices que dominavam certas habilidades, ao longo dos séculos, foram saindo da França. Ocorreu uma fuga de cérebros. E note, onde foi que estourou a Revolução Industrial, que produziu uma riqueza imensa? Na Inglaterra, não na França. A França foi condenada a entrar na Revolução Industrial séculos, eu digo séculos depois, por conta da fuga de cérebros, por conta das leis, por conta de uma série de questões. A França largou depois nessa corrida. Continuo lendo. Os oprimidos puseram em prática a lição que tinham aprendido sob a tirania e tornaram-se os opressores dos que haviam oprimido. A desditosa França ceifou em sangue a colheita do que semeara. Terríveis foram os resultados de sua submissão ao poder subjugador de Roma, que começa lá em 508, no início dos anos 500 ali. 508 é apenas um marco, mas ali no século VI. A França é a filha primogênita do papado. Ela entra ali e durante esses 1260 anos ela apoia o papado. Agora olha lá. Onde a França, sob a influência do romanismo, acender a primeira fogueira ao começar a reforma protestante, erigiu a Revolução Francesa a sua primeira guilhotina. No local em que os primeiros mártires da fé protestante foram queimados no século XVI, as primeiras vítimas foram guilhotinadas no século XVIII. O povo não ligava o efeito à causa, nem descobria a fonte de suas misérias. Na Revolução, porém, a lei de Deus foi abertamente posta de lado pelo Conselho Nacional. E no reinado do terror,
que foi um período da Revolução Francesa, no reinado do terror que se seguiu, todos puderam ver a operação de causa e efeito. Havia uma cerca ali. A cerca era a lei de Deus, a palavra de Deus. Ninguém sabia o que aquela cerca estava fazendo ali. Vamos derrubar a cerca. E depois eles viram o que acontece quando se derruba a cerca da palavra de Deus. Então os historiadores estabelecem várias causas ali para a Revolução Francesa, mas não estão esquecendo da causa e do efeito, de que a perseguição dos huguenotes, a rejeição à palavra de Deus, a rejeição à reforma protestante, levaram a França ao estado deplorável que ela se viu durante a Revolução Francesa. Tiago, o que foi a Revolução Francesa? Eu quero explicar aqui as fases da Revolução e comentar o que foi. Foi um tumulto, né? Uma insurreição do povo, de líderes, de várias pessoas ali, que queriam mudar a forma da estrutura do Estado. Era um rei, não queremos mais rei, queremos mudar. Sabe aquela coisa de eleições? Mudança, tem que ter mudança, vamos fazer diferente. Só que as pessoas estavam querendo uma mudança radical. Eles não iam mudar assim um pouco, depois muda mais um pouco, não. Nós queremos mudar da água pro vinho. Ou é 7 ou é 70. E quem discordar, mata todo mundo. Você já ouviu isso por aí? Vamos fuzilar todo mundo, vamos enforcar todo mundo, tem que matar. Esse era o tipo de espírito da Revolução Francesa. É um negócio radical. Mata todo mundo. Cuidado para que nós não tenhamos o mesmo espírito de radicalismo da Revolução Francesa. É condenado aqui na Bíblia. Quais são as fases da Revolução? Primeiro, o rei convoca a Assembleia Nacional. Olha, vamos aqui conversar, eu sei que vocês estão insatisfeitos. E aí o povo fica insatisfeito por conta das regras dessa Assembleia e falaram assim, vai continuar tudo do mesmo jeito. E eles saem de lá num alvoroço e tomam a Bastilha, uma prisão muito famosa. A queda da Bastilha, 1789, marca o início da Revolução Francesa. Aí foram lá e fizeram uma Constituição. E falaram, rei, é o seguinte, você não é mais absoluto, agora tem regras. Você vai ter que jogar aqui dentro das 4 linhas da Constituição. Aí vamos deixar aí você como rei. Essa nova fase, de 91 a 92, foi a fase da monarquia constitucional. Tem um rei com poderes limitados, não mais poderes absolutos, poderes limitados pela Constituição. Depois, nós temos a fase da Convenção Nacional. O que foi que o rei fez? Pegou a sua esposa, se disfarçou de transeunte de camponês e foi fugir até a Áustria. A esposa era descendente ali, acho que dos Habsburgos, né? E quando eles estavam quase lá, quase na divisa, quase conseguindo fugir dos revolucionários franceses, alguém reconhece a carruagem e fala, é o rei! E aí prendem o rei, levam o rei de volta para Paris. E ali o rei é julgado, o rei é condenado, e o rei é condenado a ser decapitado. Então, essa fase da Convenção Nacional é quando a França rompe com a monarquia e inicia-se a república, né? Parte disso influenciou aqui no Brasil, quando os marechais lá, eles avisam o Dom Pedro, né? Olha, a partir de agora você não vai ser mais rei, vai ser a república. O Dom Pedro II, na mesma noite, junta a família lá, pega um navio e vão para Portugal. Imagina se a coisa fica com tumulto e querem matar reis, né? Então Dom Pedro II falou assim, vamos voltar, né? Não quero um banho de sangue aqui no Brasil. Então é assim que a transição das monarquias para as repúblicas costuma não ser fácil, é algo meio sangrento, né? E a França é o exemplo de brutalidade. Eles falaram que para a república nascer, ela precisava nascer com a morte de um rei. Então pegaram o rei e a sua esposa, levaram lá na guilhotina, a guilhotina desceu e cortou o pescoço de um dos monarcas, de um dos países mais importantes da Europa. E o carrasco pegou a cabeça do rei e da rainha e mostrou assim para a turba que gritava, eufórica, matamos sangue. E tanto sangue era derramado que o rio ficou manchado de tanto sangue que escorria pelas ruas de Paris. E aí essa fase da Convenção Nacional, ela ficou marcada, teve um período ali dentro, pelo reinado do terror. Todo mundo que reclamava, não, você é contra a revolução, você é assim, traz ele aí, corta o pescoço dele. Não, eu vi você fazendo uma piada, não, traz, você é amigo do rei. E todo mundo ficava com medo, um terror.
Ninguém queria fazer piada, é que a piada sai errado, e as pessoas eram arrastadas e cortavam o pescoço. E Robespierre, ele era lá um dos líderes, e no final, até o próprio Robespierre foi guilhotinado. Aí eles falaram, vamos acabar com esse negócio de guilhotina, que todo mundo vai morrer, né? Todo mundo é inimigo da revolução. Então houve um período muito intenso, reinado do terror, e depois, período mais calmo, né? As coisas foram se acalmando. E aí, nós temos a fase do diretório, é uma república, mas ali a Convenção Nacional era uma grande assembleia com muitos deputados, o diretório era uma mesa de 5 diretores, né? Cada ano trocavam. Só que o diretório já estava fraco, definhando. E aí o diretório ele é deposto ali pela fase do consulado, no golpe, né, 18 de Brumário. Ali Napoleão já estava governando tudo, mas ainda com a figura dos cônsuls. Eu não estou sozinho, né? Era só para inglês ver. Na verdade, Napoleão já estava assumindo o poder. E ali em 1804, né, Napoleão se torna imperador. O que nós vemos aqui? O efeito mola. Qual o efeito mola? Você insiste num estado religioso como era a França e a mola espicha e vai no outro lado, né, num ateísmo, né, contra a moralidade cristã, contra a família, contra Deus, contra a Bíblia, contra tudo, contra o Estado. Eles queriam enforcar o último rei com as tripas do último padre. A coisa é animalesca, a coisa é brutal. Imagina enforcar um monarca com as tripas de outra pessoa, de um líder religioso, né? Algo terrível. Então, olha o efeito mola aqui de novo. Era um governo do povo, pelo povo, para o povo, agora o povo vai controlar, e aí aquele negócio vira um reinado do terror, eles matam um rei absolutista e terminam com um imperador Napoleão. Olha o efeito mola, vai para um lado, você espreme muito a mola espicha, vocês brincavam com mola maluca, a mola prêmio aqui e aí vai para o outro lado. Então a França ficou esse caos, essa anarquia. E o que eu quero destacar aqui? O reinado do terror. Foi dentro dessa fase ali da Convenção Nacional que a Bíblia foi atingida, que houve leis. Imagina uma lei contra Deus, uma lei de uma Assembleia Nacional de um dos países mais importantes da época, falando mal de Deus, da Bíblia, né? É isso que aconteceu. A lição colocou aqui, ó. Esse período se estendeu de 26 de novembro de 1793, quando um decreto em Paris aboliu a região, até 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas. Isso aqui está explicado de uma maneira bem simplista. O livro que nós estamos para lançar, que é esse aqui, ó, eu não posso mostrar o título, que é um segredo, mas ó, quem gosta de profecia, irmão, deixa a sua ofertinha ali separada, porque esse aqui vai ser uma obra de peso. Ele vai tratar da perspectiva historicista de interpretar profecias. Então aqui nós vamos falar sobre Apocalipse 11, nós vamos falar sobre Daniel 12, Apocalipse 13, as trombetas, tudo. Vai falar de muita coisa aqui. E é uma obra de peso, as pessoas ficaram anos pesquisando isso aqui. É por isso que às vezes vocês querem vídeos, nós estamos também produzindo livros. Isso daqui dá trabalho para editar, né, para diagramar. Eu não vivo dessas coisas, nem o irmão Anderson, nem o irmão Lucas, né, nem a Fernanda. Nós fazemos isso no nosso domingo. Às vezes poderíamos estar com os filhos, com a família, mas estamos aqui gravando os vídeos. Então, é algo que dá muito trabalho. E nesse livro aqui, nessa obra aqui, que eu não posso mostrar o nome, né, vou deixar um suspense, mas até o meio do ano vai estar aí na mão de vocês. Existe uma pesquisa inédita sobre esse período de 3 dias e meio, esse período de 3 dias proféticos e meio. E essa pesquisa busca mostrar com documentos da época como foi que as 2 testemunhas foram atingidas. Então é algo incrível. E não foram apenas 2 decretos, foram vários decretos. Foi assim, ó, vai aumentando, aí depois vai diminuindo. Várias coisas atentaram contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. O cumprimento histórico disso aqui é de arrepiar. Então é isso. A Bíblia ela foi proibida e foi instaurado um culto da razão contra Deus, contra, né, a moralidade cristã, contra todos. Ainda na parte de terça-feira eu quero mostrar essas medidas implementadas na Revolução Francesa. Nesse período, Bíblias foram queimadas. A alteração do ciclo semanal de 7 para 10 dias. Eu não estou falando para vocês que o povo era radical, eles queriam mudar, mas queriam mudar tudo. Mudaram o calendário, mudaram o nome dos meses, né? Mudaram até o ciclo semanal. E isso atinge o quê? Atinge o sábado. O ciclo semanal ninguém mudou.
desde a história lá de Adão e Eva, que muitos pensam que é uma lenda, ninguém mudou, ninguém consegue mudar. Tentaram mudar para 10 dias, não conseguiram. Declaração de que Deus não existe. E aí você tem o naturalismo. Essa declaração foi numa lei. E agora você vai olhar o mundo como? Não existe Deus, não existe diabo, não existe Jesus, não existe anjo, não existe poder sobrenatural. Por que choveu? Ah, choveu porque as forças da natureza, né? Por que não choveu lá nos dias de Acabe? Ah, porque não veio um vento. Isso é chamado também de materialismo científico. Você ignora qualquer causa sobrenatural e vai ignorar a Bíblia. Ah, não choveu por isso, por aquilo. Às vezes pode ser os pecados do povo e por isso Deus retarda a chuva. Ou por causa dos pecados do povo, ele permite alguma destruição, algum flagelo. Mas não existem outras causas a não ser as causas naturais. Não existe nada além da matéria. Naturalismo, materialismo científico, que depois vai se transformar no materialismo histórico. Casamento como mero contrato. Antes o casamento era considerado uma instituição, algo de impactos espirituais. Mas agora não é só um contrato e não pode ser para a vida inteira. Foi sacramentado o divórcio. A fornicação sempre existiu, mas ali a fornicação ela é promovida. Introdução ao culto da razão, culto a uma mulher sensual. A morte é um sono sem fim. Não existe vida após a morte, não existe um juiz, alguém que você terá de prestar contas. Então, se você quiser fazer sexo com quem você quiser, você faz, a vida é sua. Olha, esqueça que há um poder superior. Se ninguém viu, não tem problema, ninguém vai te cobrar isso. Não existe responsabilidade. Nós somos frutos do acaso. Isso que tentaram fazer dentro da Revolução Francesa. É claro que mudaram uma república, mudaram a Constituição, direito de declaração do homem e do cidadão, né, o sistema métrico de medida, várias situações. Mas eu estou ressaltando aqui, olhando as coisas pelo aspecto espiritual. Agora, período de morte e ressurreição das testemunhas, eu já comentei, é uma série de vários decretos. Agora, impactos negativos da Revolução Francesa em nossos dias. Secularização da sociedade. Ateísmo, evolucionismo. O naturalismo leva ao ateísmo. Olha, se tudo são causas naturais, se não existe nada além da matéria, então Deus não existe. Se Deus não existe, como é que esse mundo surgiu? Aí vão procurar as causas. Aí vem Charles Darwin, evolucionismo. E é a sociedade secularizada de hoje, não quer saber nada de Deus, não quer saber nada de nada, entendeu? É o problema da Europa, as igrejas lá estão morrendo, o cristianismo desaparecendo. O islamismo ganhando, né, proporções, mas o cristianismo secularizado. Degradação do casamento e da família. Hoje em dia, você, né, não tem em nenhuma produção literária, de filmes, de músicas, a ideia da família, pai e mãe, que se conheceram e se preservaram em pureza até o casamento, e que insistiram nisso, e se casam e são fiéis a vida inteira um ao outro e criam seus filhos. O padrão deste mundo é padrão Disney. Não existe nenhuma família completa com pai, mãe e filhos fiéis um ao outro ali na Disney. Sempre é um negócio bagunçado, desestruturado. Não é o plano de Deus. Existem famílias assim, mas o plano de Deus é que um jovem se preserve puro. E então conheço uma jovem que também preservou a sua pureza. Não fornicaram. Nessas filmes aí de comédia romântica, a fornicação sempre está presente. Eu duvido um filme que tem ali uma comédia romântica e eles não fornicaram antes do casamento. O casamento sempre acontece no final do filme. Né? É assim, degradação do casamento, divórcio, fornicação. É esse mundo sodomizado que tem por aí. Então a primeira, a secularização da sociedade. É o país que espiritualmente é como o Egito, ateísmo, França. Degradação do casamento e da família. Sodoma e Gomorra, característica da França. Comunismo, coletivismo, feminismo, você está vendo isso por aí hoje? Vem lá desde a Revolução Francesa. Anos mais tarde, você tem a Comuna de Paris, Comuna de Paris, que é o primeiro, né, a primeira organização ali, comunista, uma forma embrionária. Depois Karl Marx ele vai articular essas ideias e depois você tem um grande bloco comunista que nos últimos 70 anos você tinha ali a Guerra Fria, dividiu as forças com a besta que sobe da terra, com os Estados Unidos. E é um grande problema ainda hoje na China. Olha lá, comunismo, Coreia do Norte, como vamos pregar o evangelho lá?
coletivismo, o indivíduo não é tão importante, o indivíduo some, o que vale é a coletividade. Jesus veio morrer por um indivíduo, cada um tem um valor para Deus. Feminismo, a inversão dos papéis ali prescritos pelos apóstolos do Novo Testamento e pelos profetas do Velho Testamento. Aborto, eutanásia. Onde que isso invadiu? Aqui no Brasil não é tanto, mas no Canadá, você chega lá para fazer uma consulta, a primeira coisa que ele pergunta, a gestação foi planejada? Não, foi sem querer aqui. Deseja fazer o aborto? Tem lá o suicídio assistido. Canadá, Europa, Austrália, tudo isso que eram nações cristãs. Eu vou trocar, não vou falar nações cristãs. Nações com grande parte da população com valores cristãos estão implementando esses valores pagãos. Isso vem da onde? Dessa Revolução Francesa, lá no século XVIII. Por fim, a revolução sexual. Pessoas que mudam de gênero, que querem trocar de sexo, que farão cirurgias, questões de identidade de gênero. Isso que nos afeta, a raiz disso aqui é a besta que sobe do abismo, que é esse ser complexo que de alguma forma está pelejando contra nós. Esse paganismo, ele existiu de uma forma ali até a abominação desoladora, até o século VI. Aí o mundo ocidental ele é cristianizado e a Revolução Francesa busca descristianizar. É isso que os repórteres, artistas pensam. Eles querem descristianizar o Brasil, descristianizar as pessoas. Por isso que tudo que é produzido nas novelas, nos filmes, nos jogos, ou tem espiritismo, ou tem famílias bagunçadas, desordenadas, fora das orientações bíblicas, principalmente da pureza sexual, tudo bagunçado para fazer uma lavagem cerebral para te descristianizar. Isso começa lá na Revolução Francesa. Mas você sai de casa, sente no dia a dia isso. Você só não sabia que a origem estava lá. Então Satanás tentou apertar pela perseguição do Império Romano. Não conseguiu. Aí ele se infiltra na igreja. Aí ele não conseguiu, mesmo com aquelas perseguições. Aí ele volta de novo para o paganismo. E agora para algo diferente. Uma nova era que se inicia ali na Revolução Francesa. Esse marco é muito importante e está na Bíblia. E se está na Bíblia é mais importante ainda. Agora, vamos para quarta-feira. As duas testemunhas ressuscitam. Vamos continuar lendo aqui. Verso 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre seus pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Não é fácil de destruir a Bíblia. Não conseguiram destruir durante o Império Romano, durante a Idade Média. E hoje é impossível destruir a Bíblia. Primeiro, é o livro mais copiado. Você não acha isso aqui interessante, não? É o livro que mais cópias possui no mundo inteiro. É o livro que eles tentaram destruir, queimaram, proibiram em várias épocas, mas hoje é o livro mais difundido. Depois, é o livro mais bem preservado? Como assim, Tiago? É o livro que possui mais cópias antigas, e bem antigas. E depois, é o livro que incomoda muita gente. Agora, a quantidade de cópias que você tem na Bíblia, como diz aqui a parte de quinta-feira, a Bíblia é uma bigorna que tem gastado muitos martelos. Os iluministas pensaram que iam destruir a Bíblia, né? Diz lá que John Lennon teria dito que os Beatles são mais populares que Jesus Cristo. E os Beatles também já passaram. Pensaram que o cristianismo acabaria, mas o cristianismo se mostra cada vez mais forte. Quando eles não conseguiram acabar com o cristianismo na França, permitiram novamente o culto, permitiram a Bíblia. Esse período ali durou 3 anos e meio, uma tentativa estatal de descristianizar um país à força, na marra. Não conseguiram, tentaram mudar a semana, tentaram mudar os meses do ano, tentaram mudar a família, tentaram mudar tudo, mas não conseguiram. E agora a Bíblia ressurge mais forte. Olha, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os seus pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu nas nuvens e os seus inimigos as contemplaram. Eu digo mais uma vez, eu proclamo com alegria, é impossível destruir a Bíblia. Elas estão, simbolicamente lá no céu contemplando os seus inimigos. A quantidade de cópias torna impossível você hoje, por meio do Estado, do Exército, de bomba atômica, de destruir a palavra de Deus. Não tem como destruir. E o que significa elas ressurgirem indo lá para o céu?
a quantidade de cópias da Bíblia que passaram a circular a partir de então. Mas não só isso. A quantidade de livros de teologia e de comentários e de ferramentas que nos permitem estudar a Bíblia hoje e que começam a ser difundidas num número assim absurdo naquela época. Eu tenho muitos livros de teologia. Eu tenho muitos dicionários. Eu tenho uma coleção que são 17 volumes só dos dicionários do Antigo Testamento. É a coleção do Kittel. Cada verbete possui dezenas de páginas, uma só palavrinha. Só que eu tenho vários dicionários. E quando eu penso que cada obra de teologia daquelas, lexos, dicionários, crítica textual, Bíblia interlinear, cada obra daquelas, às vezes foi a vida de um homem para preservar, para refinar, para mostrar que o texto é mais exato. Vidas e vidas e vidas de muitas pessoas trouxeram o estudo da Bíblia a um patamar nunca dantes imaginado. Eu, Tiago, pobre mortal, tenho muitas obras de teologia, tenho muitos dicionários, comentários. E o que eu quero dizer? Que é incrível a profundidade, a discussão que se chega hoje e as milhares de ferramentas, muitas delas de fácil acesso, gratuitas na internet. Como que o livro que tentaram difundir está tão distribuído? É o livro mais publicado, é o livro que mais está presente em todo o mundo. Como que isso aconteceu? Como que isso é possível? É a profecia bíblica. E você precisa estudar esse livro. Você precisa se apropriar dessas ferramentas gratuitas que estão por ali. Internet, computador, celular, áudio, 4D, 3D, inteligência artificial. É muita coisa à nossa disposição. Quanto mais se investiga esse livro, mais a verdade reluz. Lá nos dias do Iluminismo, eles pensaram assim: quando a ciência aumentar um pouquinho, vai mostrar que isso aí é um castelo de areia, é um livro cheio de, como se diz, fantasias, ilusões, erros históricos, arqueológicos. Bibliotecas inteiras caíram. A cada nova descoberta arqueológica, uma obra de teologia é deitada abaixo. A cada novo fragmento do Novo Testamento escrito derruba mais várias teses iluministas da alta crítica. Cada vez mais que a ciência aprofunda o estudo da Bíblia, ela vê mais coerência. Os hititas nunca existiram. Aí descobre lá a cidade dos hititas. Uau, quem estava errado eram os iluministas. Isso que significa a ressurreição da Bíblia. Vamos agora para a última parte aqui. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram aterrorizadas. Quem é a grande cidade? Roma. Ela governa os reis da terra. E havia ali 10 chifres. A França ruiu. A França não mais dá o apoio, e justamente o apoio mais importante ao papado. Então ruiu a 10ª parte da cidade. Foi um terremoto, de maneira figurada. Rapaz, você não sabe, o terremoto, atropelaram tudo. Revolução Francesa. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Meus queridos irmãos, é isso aí. Vou agora mostrar as principais sociedades bíblicas que surgiram após a ressurreição das duas testemunhas. 1792, em plena Revolução Francesa, lá em Londres, Sociedade Missionária Batista. 1795, durante o Reinado do Terror, Sociedade Missionária de Londres. 1804, Sociedade Bíblica Britânica. 1816, Sociedade Bíblica Americana. As 3 primeiras na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra era o país mais forte na época. Depois, as coisas vão migrando para os Estados Unidos. Hoje tudo é Estados Unidos, né? Porque é o país mais forte hoje. E um pouquinho depois, um pouquinho atrasado, 1948, Sociedade Bíblica do Brasil. Que você precisa entender, as sociedades estão ali começando, eles tentando destruir a Bíblia, eles se dão mal, mas as sociedades bíblicas triunfam, crescem, como eu já falei. Essas sociedades publicaram muitas obras, pagaram os estudos de muitos teólogos, de muitos estudiosos. Não pense que é fácil construir um comentário, um dicionário. Às vezes, essas obras demoram 20, 30, 40 anos para serem publicadas. É a obra da vida de uma pessoa. Estamos estudando quantos não deram a vida pela Bíblia. Não gostaria você de estudar mais aprofundadamente esse livro? Bem, vamos então para esse detalhe aqui. Vimos já esse gráfico e eu quero enfatizar com vocês. Aqui antes de 538, Clovis e a conversão dos francos é o processo histórico relevante
que permite a supremacia papal. E aqui é o final. Napoleão e a Revolução Francesa é o processo histórico que põe fim à supremacia papal. Compreenda esse fluxo histórico. Isso aqui foi tão relevante que vamos ver na próxima lição. Como que grupos de estudo, ao perceberem a perfeição, a exatidão dessa profecia, começaram a estudar o livro do profeta Daniel, lá na Europa. Porque eles viram que os 1260 dias tinham muita firmeza. Como eu mostrei, são 6 passagens que retratam esse período em dias, em meses e em anos. Vamos para a quinta-feira, a última parte, a verdade triunfante. Leia Apocalipse 11, 15 a 18. Que eventos ocorrem ao final dos tempos, ao soar a 7ª trombeta? Apocalipse 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se diante os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então o que é que acontece aqui? O 7º anjo toca a sua trombeta, os 24 anciãos se prostram, e o verso 19 diz que abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. João está lá no céu e ele viu uma cena. O anjo toca a 7ª trombeta, os anciãos se prostram e o Santíssimo é aberto. Quando o Santíssimo é aberto, aparece a Arca da Aliança que João ainda não havia visto nos capítulos anteriores. É isso que você tem que entender da cena no céu. Agora, algumas coisas são faladas. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. As nações se enfureceram. Chegou o tempo da ira do Cordeiro, o tempo para serem julgados os mortos, e os santos recebem o galardão também. Então tudo isso ele vai acontecer dentro da 7ª trombeta. Quando é que a 7ª trombeta tocou? O marco está no texto. Tocou a 7ª trombeta, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Por que abriu-se então? Porque o anjo tocou a 7ª trombeta. A 7ª trombeta está amarrada à abertura do santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança. Quando é que esse santuário foi aberto? Em 1844. Vamos estudar isso na próxima semana. Você vai entender esse período. E tudo isso que acontece aqui vai acontecer dentro do período da 7ª trombeta. Até a volta de Jesus, essa trombeta está tocando. Primeiro as nações se enfurecem. Isso acontece lá em 1948. 1848. E aí depois vem a ira do Cordeiro. Isso é depois da volta, ali depois que se fecha a porta da graça. As pragas, a volta de Jesus. E depois nós temos os mortos sendo julgados. São os ímpios. Esses julgados aqui, eles são condenados ao lago de fogo. Então tudo isso numa grande sequência colocada após o soar da 7ª trombeta. Meu querido amigo, o que João viu no céu aberto? Já respondemos. Marque esse texto na Bíblia. É o texto que mostra a abertura do Santo dos Santos, em 1844. Tiago, essa lição foi bem densa, eu confesso. São muitas informações. Mas graças a Deus, Tiago, hoje temos a Bíblia. Pois é, mas será que Satanás não tem uma artimanha para os dias de hoje? Veja que nos primeiros séculos ele perseguia a igreja cristã. Depois ele se infiltrou dentro da igreja, veio a grande apostasia. E aí, a palavra de Deus, que no início era perseguida, por isso as cópias do Novo Testamento eram feitas muito apressadas, de forma apressada. Essa palavra de Deus ficou conservada numa língua que ninguém sabia ler. As pessoas desaprenderam o latim e ninguém lia mais o latim. Então a palavra de Deus, ela tinha uma barreira tremenda. A palavra de Deus não estava na minha língua. Por isso os reformadores fizeram o trabalho de deixar a Bíblia na linguagem popular, para que cada pessoa conseguisse ler e entender.
E as Bíblias foram distribuídas pelas sociedades bíblicas e missionárias. Grandes avanços surgiram. E aí você pensa, bem, Satanás tentou destruir a igreja de um jeito, de outro jeito, pela Revolução Francesa tentou até, nos 1260 anos ela não conseguiu, na marra, mas não conseguiu. E hoje? Hoje ele tenta destruir a Bíblia de algumas maneiras, que é a indiferença. É uma das técnicas de Satanás. Criar tanta coisa mais interessante, com luzes, com filmes, com jogos, com campeonatos esportivos e atrações e viagens e tantas coisas que nós não temos tempo. E a Bíblia não está mais nas correntes de um convento como nos dias de Lutero, mas ela está acorrentada na nossa indiferença. Essa é uma maneira. O assunto de hoje não é tão denso, mas ele é denso, porque nós temos nos tornado tardios em ouvir. Nós vamos para a igreja, às vezes fazemos muita coisa na igreja, mas tão pouquinho tempo é destinado para estudo da Bíblia. Isso aqui poderíamos ficar conversando no sábado de manhã, no sábado à tarde, no domingo, mas às vezes estamos estudando temas mais simples. Há muitas verdades na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o povo precisa hoje. Por que você precisa compreender isso daqui? Porque a mesma perseguição, ela virá no tempo do fim. O dragão está irado contra a mulher, mas especificamente contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, a palavra de Deus. Apocalipse 12, 17. A Bíblia também está acorrentada nas interpretações falsas, que não deixam o texto da Bíblia ser ensinado do jeito que ele foi escrito e inventam alegorias, tipologias sem lastro no texto bíblico e alarmismos e coisas por aí de internet, ou muitas vezes só está escrito assim, mas não é bem assim. Eu acho que esse é o nosso problema. O problema da época era ter uma cópia da Bíblia. Hoje nós temos a cópia. Como Satanás não consegue destruir a cópia, ele quer destruir a interpretação. Por isso, interpretações preteristas, interpretações futuristas, para destruir o que hoje está muito disseminado é a palavra de Deus. Então o apelo de hoje é um apelo racional, que vai exigir de você tempo. Tempo para memorizar a Bíblia, tempo para estudar Daniel, tempo para estudar Apocalipse. Não é ficar vendo vídeo de coisas da internet. Cuidado! Talvez isso não seja estudo de profecia. Isso é estudo de eventos políticos, mas não é o estudo do texto. É o texto, é o texto. Precisamos saber bater a Bíblia de lá para cá, de cá para lá, deixando que a Bíblia seja a sua própria intérprete. Precisamos também compreender o fluxo da história e nos prepararmos para a grande apostasia que está diante de nós e para a grande perseguição que o dragão vai promover novamente. Separe tempo todos os dias, de manhã e de noite. Leia, memorize, leia o Grande Conflito. Quando ela citar as passagens da Bíblia, abra lá e confira. Aprofunde-se, crie pequenos grupos para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. O povo hoje tem fome e sede. Eles têm fome de Bíblia, da palavra de Deus. Ah, mas eu não entendo, é difícil. É só difícil, porque não é prioridade. O dia que for prioridade, sua vida vai ser diferente. Eu prometo, Jesus promete, os anjos prometem, todos prometem. Estude a Bíblia, é o desafio, seja diferente. O ano ainda nem chegou na metade. Faça um pacto com Deus. Eu quero ficar bom de Bíblia. Para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Você vai conseguir. Que Deus abençoe. Amém.